bom. Mais uma vez, muito obrigado, Max, pela sua apresentação. E realmente é uma satisfação ter tantos convidados tão importantes de diferentes setores, inclusive usuários também, que a gente vai ter alguns depoimentos hoje, de usuários comuns, adolescentes, inclusive, compartilhando com a gente essa agenda. Eu queria já de imediato convidar para a gente seguir com a próxima mesa, justamente do setor empresarial, e vou convidar inicialmente o conselheiro Nivaldo Cleto, que vai moderar o painel, por gentileza, Nivaldo. Vou convidar também a nossa colega Helena Martins, do Google Brasil, por favor. Também Mônica Rossini, do Facebook Brasil. Joanes Ribas, também da Vivo, Telefônica Vivo, para compor o nosso espaço. E também Vanessa Fonseca, por gentileza, da Microsoft Brasil. São aí realmente os atores, os grandes players da internet. Temos outros também, como o Thiago já mencionou, o Twitter está com a gente aqui também acompanhando. Também acho bem interessante a provocação do Demi, né? A gente usa esse contexto muito nas ações de conscientização dos usuários, que, de fato, viver é perigoso, né? Eu, como psicólogo, digo isso do ponto de vista do comportamento. Saiu da barriguinha da mamãe e está vivendo perigo, né? A vida é perigosa, é desconfortável, e acho que o grande desafio é tornar esse ambiente de desafio da vida um ambiente mais positivo, um ambiente seguro, que a gente possa fazer boas escolhas, né? Acho que o tema do ano é bem feliz, como estimular uma consciência, uma capacidade de uso crítico das redes, para que a gente possa fazer desse espaço um espaço de vida mais positivo, né, onde os direitos sejam respeitados, mas também onde a gente produza coisas interessantes, né, mais do que denunciar ou de combater o crime, produzir espaços e também conteúdos saudáveis, conteúdos que respeitem a cidadania e conteúdos que façam bem para a nossa vida, né, e para isso a gente sabe que vocês têm feito grandes ferramentas, grandes transformações nas plataformas, e a gente tem a grande sensação de poder ouvi-los e ouvi-las. Só está ajustando aqui. Tá ok. Vamos começar, por favor, Nivaldo. Acho que talvez acho que a colega Vanessa não a princípio vai usar a apresentação, Vanessa. Se você não se incomodar, por gentileza, talvez, Nivaldo, você, por gentileza. Alô, bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao Thiago Tavares por proporcionar que eu participe desse evento. Como empresário, e que eu sou há tantos anos, né, e que participo das entidades empresariais, um pequeno e microempresário, e usuário de todos esses serviços aqui dessa mesa maravilhosa, composta por essas mulheres, né, essas executivas, grande usuário desse serviço que todas essas empresas aqui representadas, o Google, o Facebook, a Telefônica, a Microsoft, desde 82 que eu uso os serviços de tecnologia voltados para os pequenos empresários, o Facebook, o Google, desde 99, quando escrevi os textos para as entidades que eu atuo no setor de serviços, agora representando o setor empresarial. Eu acho que esse debate, esse diálogo vai ser super útil para as pessoas que estão aqui na sala e as pessoas que estão assistindo ao vivo através do streaming. Infelizmente, nós temos pouquíssimo tempo. Eu fui aqui comunicado que vão ter 8 minutos cada uma para fazer a palestra. 8 minutos eu fico, eu, palestrante, 8 minutos não dá para falar nada. Mas, infelizmente, meninas, eu peço desculpas por tanto pouco tempo para vocês falarem, mas vamos ver se sobra um tempinho para a gente abrir o debate para o público e para o pessoal da internet. Vamos começar aqui pela minha esquerda, pela Helena. Vou começar, então, porque deu tempo de, tecnicamente, arrumar aqui minha apresentação. Vou falar sentada mesmo. Aqui, qual que é o botão que eu aperto? Tá ok. Gente, mais uma vez, bom dia. Queria novamente agradecer a todos pela presença e também à SaferNet, ao CGI, pelo convite. A minha fala, vou fazer uma apresentação, vou tentar manter meus 8 minutos. Vou falar bastante das iniciativas que a gente tem tocado nessa ideia de fazer com que a internet seja um ambiente mais positivo. Vou passar rapidamente por algumas
coisas relacionadas a ferramentas de segurança, mas eu já falo bastante sobre isso, então optei dessa vez focar em coisas que às vezes eu não tenho tanta chance de falar, que são essas iniciativas, esses programas que a gente tem. Então, só para dar um pouco de contexto para vocês, quando a gente, no Google, a gente pensa em segurança da internet, a gente, como o Demi até tinha falado na sua fala inicial, a internet é uma plataforma, né? É um meio em que tudo que a gente acessa lá não é que foi uma entidade aleatória foi lá e colocou aquelas coisas lá. Depende do que a gente disponibiliza na internet. Então, a gente costuma dizer que a internet é como se fosse um playground, né? A gente precisa entender a melhor maneira de utilizar aqueles brinquedos, no caso de um playground ou da internet, para a gente fazer o melhor uso dessa ferramenta e realmente usar o seu potencial criativo e inovador, né? Então, é a maneira como a gente enxerga. E é por isso que a maneira como a gente pensa a internet se divide basicamente em dois pilares. A gente pensa em segurança da internet como uma parte de prevenção de riscos e como um outro pilar que seria gerar oportunidades de usos positivos, né? Vou passar rapidamente aqui pelas ferramentas de segurança que se encaixariam dentro desse pilar de prevenção de riscos. Então, Safe Search é uma das ferramentas que a gente disponibiliza, que as pessoas podem utilizar e que elas vão ter acesso a resultados na busca que são diferentes. Então, por exemplo, pais podem ativar essa ferramenta para selecionar o tipo, para mostrar para seus filhos, quer dizer, para que seus filhos tenham acesso a resultados um pouco mais adequados para a idade deles, né? Então, outra coisa que a gente tem também é acesso da conta com a verificação em 2 etapas, que ajuda muito em casos, por exemplo, de pessoas que têm suas contas hackeadas e tudo mais. Se os usuários passam a utilizar a verificação em 2 etapas, esse tipo de situação se torna mais incomum. A gente também tem os avisos de phishing, que eu acho que talvez vocês já tenham visto na busca. Às vezes, quando você busca algum site, antes de você entrar no site, aparece um aviso falando esse site que você está querendo entrar parece que é de phishing. Você tem certeza que você quer continuar? E a maneira como a gente detecta, né, esses sinais é automatizado. E, justamente, a ideia não é proibir que o usuário acesse aquele site, mas justamente alertá-lo que pode ser que ali tenha algum tipo de código malware ou que tenha realmente um risco de phishing grande. Algumas outras, eu vou falar rapidamente desses 3 próximos. A gente tem outras ferramentas também, como o modo restrito no YouTube, que também limita o tipo de conteúdo que o usuário pode ter acesso. É uma ferramenta bastante utilizada, por exemplo, de novo, pelos pais, para selecionar o tipo de conteúdo que os filhos podem assistir. Hoje em dia, além do modo restrito, a gente também tem, eu não coloquei aqui, mas a gente também lançou recentemente um produto chamado YouTube Kids, que ele é voltado para o público infantil, já tem uma seleção, uma filtragem do tipo de vídeo que é disponibilizado lá, justamente pensando em fornecer conteúdo que é mais adequado para as famílias. A gente também tem o usuário supervisionado do Chrome e do Android, que ajudam também as famílias a entender o uso que seus filhos fazem, ou não precisa ser só filho, né? Esse tipo de perfil pode ser usado em qualquer circunstância, mas, pensando nas famílias, é uma maneira que os pais podem utilizar para controlar, para ter mais transparência na maneira como seus filhos acessam. Meu Deus do céu, só tenho 3 minutos. Acessam enfim, acessam sites. Então, vamos rapidamente aqui para as iniciativas, iniciativas que eu chamo de iniciativas para uma internet positiva, fazendo aqui o uso do tema do Safer Internet Day. A gente tem algumas iniciativas nesse sentido. Aqui tem uma lista delas. A Expedição de Segurança na Internet, que a gente fez em parceria com a SaferNet e a Unicef,
Geração Digital, que a gente também fez em parceria com a Unicef, Creators for Change, que eu vou falar daqui a pouquinho, YouTube Women, YouTube Black e Proud to Be, que são algumas iniciativas voltadas para a plataforma do YouTube, Cultural Institute, YouTube Edu e Startup School. Vou tentar falar mais rápido, para ver se a gente consegue falar de tudo. Essa aqui é uma iniciativa que a gente começou há 2 anos atrás, com a ajuda do Rodrigo Nenge, da Gabriela, da Unicef, em que a gente trouxe para o Brasil uma série de palestras em escolas públicas sobre segurança na internet. É uma palestra super interativa. A ideia não é amedrontar as crianças, falar para elas, olha, vocês não podem entrar na internet ou qualquer coisa do tipo, até porque, na nossa experiência, as crianças não escutam esse tipo de mensagem. Então, a gente procura, de uma maneira bem divertida e interativa, compartilhar com elas algumas dicas, que são as dicas que a gente compartilha na palestra que a gente dá, que tem uma duração mais ou menos de 45 minutos. É super legal. A gente já foi para São Luís, a gente foi para Vitória, a gente foi para Porto Velho, e esse ano a gente vai continuar fazendo. Outra iniciativa que a gente tem é a Geração Digital, que mais tarde vai ter uma das pessoas que participou aqui falando um pouco da experiência dela, que é mais ou menos parecido com a expedição, mas, ao invés da gente ir até as escolas, a gente convida os alunos a virem até o Google, também escutarem um pouco sobre segurança na internet, e aí a gente convida esses alunos a criarem campanhas enfim, para a internet e tudo mais, para compartilhar essas dicas que eles aprenderam. A ideia é realmente que eles se empoderem com essas informações e se tornem embaixadores da segurança na internet, passem esse conhecimento à frente. Esse aqui a gente fez em parceria com a Unicef, com a Viração. Esse aqui é mais recente, é o YouTube Summit for Social Change, que é um programa em que a gente convidou youtubers do mundo todo. A gente fez uma conferência em Londres, em que a gente passou um dia todo conversando com eles sobre a capacidade e o poder de influência que esses youtubers têm sobre todos nós, né? Eu não sei vocês, mas eu passo muito tempo da minha vida assistindo YouTube. E como que eles podem usar esse poder que eles têm de influência para gerar mudança, para fazer com que a internet seja positiva. Então, a gente lançou o nosso site Creators for Change, então a gente tem alguns embaixadores, nós ainda não lançamos o nosso capítulo no Brasil, mas esperem que já já vai vir. Mas a gente levou alguns youtubers do Brasil e a gente já fez algumas iniciativas e workshops aqui no Brasil, justamente para discutir o poder do vídeo e o poder dessa nova geração criadora de gerar reflexões e gerar debates, por exemplo, sobre discurso de ódio, sobre liberdade de expressão e outras questões que são tão pertinentes para a internet e que, assim, do ponto de vista da nossa plataforma do YouTube, faz todo sentido que eles usem também essa plataforma para discutir essas temáticas e inspirar as pessoas. Seguindo aqui rapidamente, essas três iniciativas estão ligadas também a essa ideia de usar a plataforma para gerar um ambiente mais inclusivo. Então, a gente faz o Proud to Be, que é para celebrar o orgulho LGBT. A gente fez, ano passado, um vídeo em homenagem às mulheres, em que a gente teve a Jut Jut como uma das nossas embaixadoras, desculpa. E a gente teve também o YouTube Negro, que a gente fez agora no final do ano, com a Nathalie Neri, em que a gente também fez um workshop para jovens negros, de como eles podem melhor utilizar essas ferramentas para ocupar esses espaços, né, e endereçar questões que são pertinentes ao movimento negro, por exemplo. Então, aqui só um exemplo dos parceiros com quem a gente tem trabalhado nessas temáticas. Aqui é um screenshot de um vídeo que a gente fez alguns anos atrás, em parceria com a Unicef, de um programa chamado Internet Sem Vacilo. E eu vou parar por aqui, porque acho que eu já passei do meu tempo, e eu gostaria de falar de outros assuntos, mas fica para a parte das perguntas, então. Obrigada. Ok. A Mônica Guise Rosina, gerente de políticas públicas do Facebook. Por favor, a palavra é com você. Obrigada. Eu tenho uma apresentação também. Isso. Bom dia a todas e a todos.
Queria começar agradecendo o convite para estar aqui nesse painel, dizer que eu fico especialmente feliz em estar em um painel composto por convidadas femininas. Não é sempre que a gente encontra os painéis femininos. Então, parabéns à organização do evento pela escolha também dos convidados. E faço um agradecimento especial ao Nivaldo, ao Rodrigo e ao Tiago, com quem o Facebook já tem uma parceria de alguns anos que vem sendo aí, de muito sucesso. Eu sou gerente de políticas públicas do Facebook, entrei recentemente na empresa, e gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje. Prometo ao Rodrigo que eu vou ficar dentro dos 8 minutos. Ele mandou e-mail ontem à noite. Ao me cumprimentar hoje, ele fez questão de ressaltar o tempo. Eu prometo que, apesar dos slides, eu vou ficar dentro do tempo. Eu gostaria de falar sobre segurança, não apenas como uma funcionária da empresa que acabou de entrar, mas também como mãe. Eu tenho 2 meninos de 8 e 6 anos que já nasceram conectados. Eu fiquei muito surpresa ao entrar na empresa, eu não tinha essa dimensão antes como usuária, de como a segurança é uma questão central e está presente em todas as verticais que a gente tem dentro do Facebook hoje. Todos os nossos produtos, todas as nossas políticas, elas são pensadas para preservar e para garantir a segurança dos nossos usuários. A nossa missão é tornar o mundo mais aberto e conectado, e nós temos plena consciência de que as pessoas não vão compartilhar e não vão querer interagir na plataforma se elas não se sentirem seguras. Só um update rápido para vocês em relação aos números, porque eles dão ideia da dimensão e do volume de pessoas quando a gente precisa pensar em segurança. São 1,86 bilhões de pessoas no Facebook todos os meses, 1,2 bilhões de pessoas no WhatsApp, 1 bilhão de pessoas no Messenger e 600 milhões de pessoas no Instagram todos os meses. Então, quando a gente fala de segurança, a gente precisa pensar segurança nessa dimensão. O Facebook pensa a segurança dentro das plataformas em cinco pontas, né, principais, e são essas pontas pelas quais eu vou passar com vocês: políticas, ferramentas, ajuda, parcerias e o feedback. Em relação às políticas, eu gostaria de enfatizar a dificuldade que a gente tem de pensar os padrões da comunidade. A gente tem a missão de tornar o mundo mais aberto e conectado, e nós precisamos pensar em políticas globais que consigam alcançar um equilíbrio que é bastante delicado, que é o equilíbrio de, ao mesmo tempo em que a gente oferece às pessoas um local onde elas possam se expressar livremente, a gente também precisa promover um ambiente acolhedor e seguro. O Facebook está presente aí em um número enorme de países e tem usuários com backgrounds econômicos, culturais, sociais bastante diferentes. Então, isso acaba sendo um elemento que torna esse um equilíbrio difícil, mas que a gente vem continuamente, a empresa vem se esforçando para chegar ao melhor resultado. Alguns exemplos de política que nos ajudam. Um deles é a política do nome real. Usar um nome real, nós acreditamos que torna as pessoas mais responsáveis em relação ao que elas postam, dificulta a ação de grupos terroristas, grupos, enfim, criminosos, ao se esconderem por trás de nomes que não são reais. Nós temos diversas políticas que cuidam de temas que são relevantes para a segurança, como ameaças diretas, automutilação, grupos violentos, bullying. Nós não toleramos nenhuma forma de bullying em nossas plataformas. Qualquer tipo de violência, exploração ou conteúdo sexual também não é tolerado nas nossas plataformas. Nomes falsos, contas falsas, fraude financeira, spam, roubo de identidade, contas hackeadas e discurso de ódio. Todos esses são temas dos quais as nossas políticas de conteúdo tentam cuidar para garantir o Facebook como uma plataforma segura. Políticas que são chave para a segurança. Discurso de ódio não é tolerado. O que a gente entende como discurso de ódio é todo aquele discurso que ataca o indivíduo com base na sua orientação sexual, na sua orientação religiosa, na sua raça.
Organizações perigosas também não são toleradas. A gente tem equipes que estão constantemente monitorando as plataformas para identificar. Nenhum tipo de ameaça é tolerado nas plataformas. Violência gráfica, exploração sexual. O Facebook é o maior parceiro do NCMEC, que é um órgão de prevenção estadunidense à exploração sexual, principalmente de crianças e menores. E todos os anos são algumas dezenas de milhares de conteúdos que são reportados aí via essa parceria. Nudez, bullying, nada disso é permitido dentro das nossas plataformas. As ferramentas que a gente cria com isso, pontuei algumas principais aqui para passar por vocês. Você está no comando. O Facebook constantemente ele vem promovendo medidas para conscientizar o usuário de que ele pode escolher o que ele posta, o que ele quer ver. E essas ferramentas a gente tem feito um trabalho muito interessante no sentido de torná-las mais acessíveis ao público, né, e não escondidas atrás de enfim, espaços de difícil compreensão. Privacy Checkup. Hoje a gente está comemorando o Dia da Internet Segura, convidando todos a fazerem um Privacy Checkup na sua conta do Facebook. Visibilidade, bloqueio, né, as ferramentas de bloqueio estão sempre ali disponíveis para os usuários, e denúncias, né? O Facebook analisa toda denúncia que é feita por meio da plataforma. Se você algum dia fez algum tipo de denúncia, tenha certeza que essa denúncia passou por um grupo de pessoas, seres humanos, que fizeram uma avaliação da ferramenta. Ajuda, nós temos uma equipe enorme, que fala diversas línguas, português é uma delas, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer a avaliação dessas denúncias, para oferecer ajuda aos usuários. Como eu disse, todas as denúncias são investigadas. E, a todo momento, nós oferecemos acesso às ferramentas das quais as pessoas precisam para garantir a sua segurança. O itemzinho de ajuda está aí para facilitar o caminho para que os usuários possam chegar nessas ferramentas. Nós temos também uma central de segurança, que detalha de forma bastante simples, com uma linguagem bastante acessível, quais são essas ferramentas, os caminhos que dos quais os usuários podem se valer. E, recentemente, nós criamos o Portal dos Pais, que é uma forma de, enfim, facilitar o diálogo entre os pais que nasceram na geração não conectada e os filhos que estão altamente conectados, explicando aí de forma muito simples, muito didática, quais são, enfim, os caminhos no Facebook para que aquele usuário, o Facebook permite que usuários a partir de 13 anos de idade podem utilizar de forma mais segura. Criamos também ferramentas de prevenção ao suicídio. Essa é uma parceria com a Central de Valorização da Vida. Está presente em diversos países. No Brasil, as ferramentas são bastante interessantes. A gente convida quem não conhece ainda a conhecer. E parcerias e feedback, que são as últimas pontas aí da nossa prevenção. Aí, né? A gente reconhece que o Facebook não é especialista em tudo. Às vezes nós erramos, e por isso nós valorizamos muito as parcerias que nós temos com diversas organizações, SaferNet sendo uma delas, que são parcerias que nos ajudam a pensar os nossos produtos e pensar as nossas políticas de forma a, de fato, poder ajudar e poder ter resultados concretos. Essas parcerias geram recursos, guias e programas que estão disponíveis na plataforma para quem tiver interesse. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Eu passo a palavra agora para Joanes Ribas, diretora de sustentabilidade da Telefônica Vivo. Bom dia a todos. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Thiago, pelo convite. A SaferNet já é um parceiro nosso de longa data. Antes de começar a falar, eu vou mostrar para vocês um videozinho.
Pesquisa na internet. Qual é a idade certa para meu filho usar as redes sociais? Ou procura: os aplicativos de relacionamento são seguros? Ou como você pode contribuir para acabar com o celular no trânsito? A internet vai trazer respostas, mas não uma resposta. Milhões, bilhões de respostas. Mas qual delas é confiável para te ajudar a proteger seus filhos de conteúdos impróprios? Qual delas pode servir de base para uma discussão em sala de aula? É por isso que a Vivo criou o portal Dialogando, um lugar que reúne conteúdo de qualidade sobre os vários aspectos em que a tecnologia está mudando nossa vida. Tudo com a supervisão de psicólogos, educadores e outros especialistas. Então, que tal fazer mais uma experiência? Antes de clicar mais uma vez em um eu concordo sem ler, acesse o portal dialogando.com.br e descubra que viver tudo da tecnologia de um jeito consciente, só mesmo dialogando. Hoje a gente está falando muito de Seja Mudança e estamos aqui Facebook, Google, Microsoft, falando sobre redes sociais, tudo que engloba, e a gente, como uma operadora de telefonia, qual a nossa responsabilidade perante a sociedade, falando desse tema. O programa existe Dialogando desde 2001. Ele nasceu numa empresa de telecom, que era a GVT, que nasceu com esse olhar, pensando o quanto o consumidor está hoje conectado nas nossas redes, o quanto ele está consumindo e o quanto nós, como operadores, estamos dialogando com ele e falando sobre os perigos, como utilizar, o uso consciente da tecnologia. Em 2001 ele nasceu, ao longo desse tempo ele evoluiu muito, virou uma plataforma muito maior, chama Dialogando. Na fusão entre Telefônica e GVT, ele se tornou uma plataforma do grupo e hoje ele está presente em 13 países. O que essa plataforma faz? Porque, falando aqui de Google, Facebook, Microsoft e outras redes sociais, o que a gente tem que fazer como telecom? Qual que é o nosso papel com esse consumidor? Então, o Dialogando ele traz essa proposta de diálogo com o consumidor, de falar de temas que hoje estão na nossa pauta, de bullying, de fraude, de privacidade, de segurança. Qual o papel dele? Então, quando a gente fala de seja mudança, a mudança está no consumidor. E quando a sociedade não faz o diálogo com esse consumidor, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa mudança. Então, ele tem essa proposta de vários temas. Opa. Aqui tem. Aqui fala um pouquinho, para presente em 13 países, como eu falei. Aqui era o filme. E, olhando esses dados de internet, a gente começa a discutir com os jovens, né, que acho que a grande preocupação também está em cima desses jovens. O ano passado, a Telefônica, a Fundação, realizou uma pesquisa com 1.400 jovens para entender qual era a percepção dele da internet de alguns dados. E a gente tem alguns dados bem interessantes. 49% concorda que a internet contribui fortemente para aproximar as pessoas. 49% acredita que a internet mudou significativamente hábitos da busca pela informação. E um dado bem interessante que fala 47% teme pela privacidade e segurança dos dados. Se ele teme, como eu estou orientando ele a se proteger? Como eu estou orientando ele, como o próprio vídeo fala? Quando eu baixei um app, antes de dar concordo, aceite, qual é a minha responsabilidade sobre essa informação, privacidade e segurança? 45% afirma que a internet facilita a prática de bullying. Se for ver, 45% ainda é um dado baixo, mas o jovem, quando olha para esse número e diz que facilita, talvez não tenha ainda a noção do quanto a internet é um fator extremamente impactante quando a gente está falando de bullying na internet, porque quando éramos crianças o bullying era na escola, era online, era offline, né? Hoje não, hoje é pela internet. O amiguinho não gostou de alguma coisa, ele vai falar na internet, vai falar mal do seu colega. E qual o papel dos pais sobre isso? Como eu estou falando com os pais para proteger essas crianças sobre privacidade, sobre bullying, sobre pedofilia na internet?
a plataforma traz isso, esse diálogo, é uma discussão que fala sobre o uso consciente da tecnologia com especialistas, e falamos sobre vários temas, sustentabilidade, falando um pouco sobre responsabilidade social, inovação, entretenimento, educação, comportamento e segurança. Qual o papel desse consumidor? Hoje você está no trânsito, está dirigindo, está mexendo no celular. O quanto uso, como é o meu papel perante isso? Estou com meu filho no banco de trás, estou dirigindo e mexendo no celular. Está certo? Não está? A plataforma ela não diz o que é certo, o que é correto. Ela chama para o diálogo, chama para a discussão e para a reflexão, para que o consumidor tenha consciência disso. Hoje, você pega uma criança de 2, 3 anos, ele está no celular, mexendo, passa muito tempo conectado. Qual o papel dos pais perante isso? Pode? Não pode? Vamos chamar para discussão, vamos falar com os pais, vamos falar com as crianças, com os jovens, todos têm que participar dessa discussão. Aqui é um pouquinho do universo temático, adolescentes conectados, ativismo digital, conteúdo inapropriado, criança na internet, cyberbullying, vários temas com especialistas discutindo com a sociedade qual o papel da sociedade perante esses temas. Aqui termina falando um pouco sobre a plataforma, todos os temas têm discussões. E os nossos parceiros, Cefernet, que está com a gente desde o início, nos apoiando. Isto. Trouxe um pouquinho rapidamente, acho que essa é uma data muito importante, mas nada adianta a gente falar sobre a mudança se as pessoas que estão consumindo essa tecnologia não tiverem a consciência que a mudança está nele. Todas as empresas hoje estão trabalhando segurança, privacidade fortemente, mas se o consumidor não tiver essa consciência, nada vai ser tão fácil. É isso. Muito obrigado, Joanes. Agora eu passo a palavra para Vanessa Fonseca, diretora da unidade de crimes cibernéticos da Microsoft Brasil. Bom dia, obrigada. Eu só vou fazer uma correção que nós passamos errados, é unidade de combate a crimes cibernéticos. Né? Nós não produzimos o crime cibernético. Gente, realmente eu queria, só repetindo o que as minhas companheiras aqui de painel já falaram, é um prazer imenso estar aqui. Eu estou muito feliz de estar num painel majoritariamente feminino, mas, mais do que isso, eu estou muito feliz de ver um painel, e isso tem crescido, eu tenho participado de muitos, um painel para discutir segurança. E não é só segurança corporativa, não é? É a segurança de todos nós aqui. Né? A gente fala muito dentro da empresa que uma das nossas preocupações é cuidar de populações vulneráveis no ambiente digital. Quem é a população vulnerável? Todos nós aqui somos vulneráveis. Né? Então, acho que realmente eu estou muito contente de ver que isso está se disseminando, está aumentando, e é um imenso prazer poder falar num dia como hoje. A Microsoft aproveita esse dia para lançar uma campanha global chamada Por uma Internet Melhor. Essa é uma campanha que dissemina basicamente, é uma campanha bastante ampla, mas que dissemina basicamente 4 pilares extremamente simples, mas que, no final, fazem toda a diferença. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, respeite as diferenças, pense antes de responder, e proteja você e os outros da sua rede. Eu acho que são princípios, como eu disse, muito simples, mas que, se a gente realmente aplicar na prática e conseguir disseminar esses conceitos, a gente vai conseguir fazer alguma mudança. E, aproveitando o ensejo dessa campanha, a gente lança uma pesquisa realizada ano passado em 14 países do mundo, sendo que, na América Latina, temos Brasil, Chile e México. E, basicamente, nessa pesquisa, o objetivo é entender realmente comportamentos e para onde nós estamos indo. Nós dividimos em 2 grupos, então, um grupo de adolescentes entre 13 e 17 anos e adultos entre 18 e 74. E, basicamente, o objetivo dessa pesquisa é criar o que a gente chamou de Índice de Cidadania Digital. Eu acho que, com esses dados, com dados concretos, a gente consegue nortear melhor as nossas iniciativas.
E o interessante é ver que, como a gente está abreviando, né, o ICD, o Índice de Cidadania Digital, revela que, de todas as pessoas entrevistadas, todas, 100% dessas pessoas estiveram em contato com pelo menos 2,2 riscos digitais dentre os 17 que a gente nomeou. Então, se vocês pensarem na extensão da pesquisa, realmente é um número surpreendente. E mais surpreendente do que isso é o percentual de pessoas que não sabem como lidar, não sabem para quem pedir ajuda no momento de um risco de estarem vivenciando um problema digital. 62% das pessoas não sabem para quem pedir ajuda, não sabem como se proteger corretamente e de maneira eficiente. Então, esses dados realmente vão ser muito importantes para a gente, com essas parcerias que têm se formado, que a iniciativa privada, a iniciativa pública, acho que o Ministério Público tem sido um parceiro assim, fundamental para a jornada da Microsoft em segurança. Então, esses dados realmente começam, dados do Brasil, começam a criar realmente informações mais tangíveis para a gente seguir por caminhos diferentes e tratar dos assuntos, dos temas que a gente identificou aqui de forma muito pontual. Essa campanha também traz guias de boas práticas, mas a gente entendeu que não dá para a gente colocar, como a gente fala muito no mundo corporativo, não é one size fits all. Então, a gente tem que entender que temos públicos diferentes e essas boas práticas elas têm que ser desenhadas conforme o público. Então, a gente desenhou guias de boas práticas para empresas, para educadores, para autoridades e para a comunidade. Cada uma delas endereçando esses pontos que a gente tem encontrado. Como eu disse, a gente tem que tratar o problema correto, de forma eficiente. E acho que a Helena colocou bem. Quando a gente vai falar, por exemplo, com criança, não adianta a gente olhar e falar, olha, não pode acessar aqui, o perigo está ali. Você tem que falar a língua daquele público que você quer realmente ajudar. Alguns dados, só para, assim, acho que a mensagem que eu queria passar hoje realmente é o lançamento dessa campanha e essa pesquisa, mas alguns dados que me surpreenderam particularmente. 71% dos brasileiros disseram ter sido expostos a um risco digital no último ano. 71%. Então, quer dizer, talvez o restante não tenha tido consciência que foi exposto, porque eu acho que, hoje em dia, não é uma questão de se você vai ser, é quando você vai ser exposto a um risco como esse. A maioria dos 17 riscos online elencados mundialmente, o Brasil, em todos eles, estava acima, ou seja, pessoas que sofreram alguns desses riscos, o percentual de brasileiros afetados está acima em comparação ao resto do mundo. E eu acho que isso realmente é um alerta, é uma mensagem importante. O meu time, a missão dele é criar um ambiente digital mais seguro. Então, a gente trabalha, obviamente, no combate ao crime cibernéticos, mas eu digo que essa área que a gente chama internamente de DCU, ela realmente vem numa proposta de ajudar a vítima, independente da plataforma que ela utilize. Eu falo que nós somos um time agnóstico, né? A gente vem realmente com uma proposta de trazer informações, de trazer dados para ajudar as vítimas, ajudar as autoridades a protegerem e fazerem justiça, e realmente trazer o grande problema que a gente vê hoje é a falta de conhecimento. E aí eu falo no ambiente corporativo, no consumidor final, a falta de conhecimento dos riscos, né? Então, as pessoas, falando de forma geral, as pessoas não têm realmente noção do problema de você clicar num link malicioso, no problema. Eu acho que engenharia social é uma ferramenta de marketing extremamente poderosa, mas que ela pode ser realmente o mal do século, e as pessoas não têm esse conhecimento. Então, a nossa missão com essa campanha, em parceria, enfim, com a SaferNet e com outras empresas, é justamente disseminar o conhecimento, ajudar com que as pessoas
pelo menos entendam quais são os riscos e cada um, obviamente, tenha a liberdade de escolha do grau de proteção, de privacidade que você quer ter. Mas o importante é que a gente dissemine. Eu acho que cada um de vocês aqui, nessa sala hoje, tem a responsabilidade de disseminar o conhecimento, de compartilhar o que sabe com outros que sabem menos ou com outros que sabem tanto quanto, mas a ideia é, quanto mais a gente compartilhar o tamanho do problema, os riscos que a gente enfrenta todo dia, a gente talvez consiga realmente um grau mais razoável, né, de segurança, que acho que é o que a gente vem buscando aqui. Então, minha mensagem é essa hoje, gente. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Eu acho que você disse uma coisa. Nós, que temos o conhecimento, nós temos a obrigação de evangelizar como a população deve se comportar para a segurança dessa grande rede. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho. Eu estou vendo 4 grandes aqui da internet, e eu, como usuário desses sistemas há muitos anos, como eu já falei no começo, a Google, com o Google AdWords, que já me ofereceu muitos benefícios, eu pagando por essa ferramenta, com as minhas expertises na área de holding familiar, eu consegui muitos clientes, minhas palestras que eu publico, o meu perfil, fantástica essa ferramenta, né? E o Google tem trabalhado na questão de segurança, tem aí seus defeitos, mas procura corrigir. Eu acho que isso faz parte do desenvolvimento da ferramenta e da plataforma. Vou falar também do Facebook. Eu estava falando aqui para a Mônica, antes de começar o trabalho, que as pequenas empresas encontraram uma ferramenta que é o Facebook para divulgar seus produtos e serviços, que foi uma coisa maravilhosa, assim, que pegou. Eu sou um pequeno empresário, tenho 4 pequenas empresas que eu divulgo meus produtos e serviços no perfil. Cada empresa tem um perfil lá do Facebook, coloco minhas notícias, os meus produtos, gratuitamente, está lá, está na internet. Quem quiser procurar um produto naquela região, ele vai lá e localiza essa minha empresa. É um produto sensacional. Vou falar do WhatsApp também, que, a princípio, quando surgiu o WhatsApp, eu falava que era muito invasivo, onde já se viu, mas hoje, todos os meus clientes, todos os executivos, eu sou um profissional da área de tecnologia, de auditoria, todos eles se comunicam com o WhatsApp. E aquela comunicação rápida, tirando os malas que mandam e-mails para a gente sem necessidade, acho que todo mundo tem todo o tempo do mundo, tem aqueles e-mails rápidos, objetivos, que ajudam a gente no dia a dia do trabalho. Pegou, o WhatsApp pegou. Quem não tem está por fora, e é uma ferramenta fundamental. Vou falar um pouquinho também da Telefônica, Vivo. Nós ficamos preocupados, há um tempo atrás, aí no CGI, o CERT-BR, que cuida do tratamento de incidentes, quando a Telefônica, não sei se foi a Telefônica, mas foi uma dessas companhias, dessas teles, que começou a mandar modems, esses modems para a pessoa instalar. Você compra uma banda larga, o cara manda um modem lá e põe aquela senha padrão, admin 123 e tal, e aí os hackers começavam a entrar no modem das pessoas físicas e simular falsas páginas de internet. A responsabilidade das companhias telefônicas sobre essa questão de segurança. Eu espero que tenham resolvido isso. Uma vez o pessoal do CERT me chamou lá, o Klaus, a Cris e o pessoal da Febraban, estava uma coisa de 200 mil máquinas infectadas, 200 mil pessoas que eles entravam, se fingiam de página bancária e roubavam, entravam nas contas das pessoas. Eu espero que as companhias telefônicas tenham melhorado essa questão, né? Depois eu não voltei mais no assunto. Mas espero que melhorem também. Nós estamos aqui numa cidade que isso aqui é o Vale do Silício, né? Tem lugares que funcionam muito bem. Eu sou usuário da Vivo, sou usuário da NET. Tem uma cidade a 60 quilômetros daqui, Ibiúna, que a internet lá é uma droga, não funciona, entendeu? E estou lá, imagina, né, os lugares, os rincões desse país. Eu viajo muito pelo mundo, tem internet de tudo quanto é banda, pelos vários lugares do mundo, mas o Brasil ainda precisa melhorar muito a internet
nas capitais, principalmente, e nos interiores do Brasil. Eu acho que as teles devem muito para a inclusão social. E eu fiquei encantado com a quantidade de pessoas que acessam o Facebook, 1.600.000 pessoas, né? E 1.200.000 pessoas o WhatsApp. E da Microsoft, antiga Microsoft, que eu já fui em várias vezes na Condex, eu vi o Bill Gates lá fazendo a palestra inaugural, agora eles não estão mais, agora eu vou na CS, é outra coisa também. A Microsoft está devendo para os usuários uma ferramenta que ajude a combater os ransomwares, que está atingindo muitos pequenos empresários. O ransomware é um sequestro de dados, que os piratas eles sequestram os dados e exigem bitcoins. Isso toda semana aparece manchete em todas as partes do mundo. Eu acho que, se vocês fornecerem uma ferramenta que faça uma varredura para a gente dos nossos dados, eu sei que tem muitos antivírus excelentes no mercado, mas é muito caro para o pequeno empreendedor. O CGI está fazendo uma campanha para disseminar, para evangelizar no Brasil para os pequenos e médios empresários. Inclusive, eu sou um evangelizador disso, mas eu acho que a Microsoft, como detentora dos maiores programas, sistemas operacionais do mundo, precisa fazer um pouquinho mais para ajudar o pequeno e médio empresário a ter conhecimento sobre os perigos